Bom, gente, então a gente segue na aula. A gente vai revisar o capítulo 1 e depois o capítulo 2, viu, pessoal? No capítulo 1, os espaços, os conteúdos que eu quis que a gente revisasse fosse o conceito de espaço geográfico. A gente vai pensar um pouco sobre o que a geografia estuda, né, para a gente tentar lembrar também isso. O conceito de paisagem e o conceito de lugar. E aí, como eu disse, a gente tem que tentar pensar, pessoal, antes de iniciar mesmo no conteúdo, né, do livro, o que a geografia estuda, qual que é o objeto de estudo da geografia, qual que é o objetivo do estudo da geografia, para que a gente não ache que não tem sentido, né, assim, como que a gente fica estudando vários nomes, conceitos, mas sem dar uma função prática para a vida da gente. Então, quando a gente coloca como um direcionamento prático nesse conteúdo que a gente estuda, a gente vê sentido. E aí, pensando nisso, o que a geografia estuda? Eu coloquei aqui que a geografia ela tenta analisar a interação entre os seres humanos e a natureza, com o objetivo de construir uma relação mais respeitosa e menos predatória. E o porquê disso, né, gente? Primeiro que a geografia, a intenção é justamente de perceber, né, problematizar, a gente pensar sobre a interação, a relação entre nós, seres humanos, e a natureza. E aí, por quê? E com qual objetivo? Com o objetivo de construir uma relação mais respeitosa. Pessoal, a gente percebe que a nossa relação, a relação dos seres humanos com a natureza, ela é cada vez mais voltada ao lucro, né? Com o objetivo de ter um retorno econômico, sempre visando um retorno financeiro, né? Com a nossa exploração, à medida que a gente vai descobrindo novas tecnologias, a gente vai sempre se direcionando nesse sentido de buscar lucro, né? E a intenção é que a gente evite, ou pelo menos repense, né, essa forma, essa noção de desenvolvimento que a gente tem, para a gente pensar de maneira mais respeitosa, né, de uma forma que os seres humanos eles coexistam melhor com o espaço onde eles vivem. Então essa é a ideia inicial que a gente tivesse para desenvolver o nosso estudo sobre a disciplina, entende? E aí, a gente pensando agora sobre o conceito de espaço geográfico, né? Eu coloquei aqui que o espaço geográfico é o espaço habitado, transformado e utilizado pelo ser humano. Se há um espaço e aí esse espaço natural ele passa, né, por alguma ação humana, o ser humano desenvolve técnicas e tem alguma ação sobre aquele espaço, visando seja habitação, né, morar no lugar, transformar para obter algum recurso energético, para construir uma cidade, enfim, vão ter várias formas, né, do ser humano interagir com esse espaço natural. E aí esse espaço ele passa a ser chamado de espaço geográfico, né? E aí esse é um conceito. Um outro conceito que é interessante da gente pensar é o conceito de paisagem, né, pessoal? Paisagem, vocês pensarem um pouco sobre o que é uma paisagem, ou se já pensaram sobre isso, né? A gente vai sempre relacionar muito com o visual. A gente pensa meio que uma imagem já de algum lugar. E é mais ou menos isso, né? A paisagem é aquilo que conseguimos ver do espaço ou que os sentidos do corpo humano podem captar. Essa parte final, né, que os sentidos do corpo humano eles podem captar, é interessante para a gente pensar também que não necessariamente a pessoa precisa enxergar, ver, né, para conseguir sentir uma paisagem, né? A gente consegue sentir por outros sentidos também, pelos sons, né? Quando a gente chega numa cidade movimentada, a gente já pelo som já percebe, pelo olfato, né? A gente também consegue perceber uma paisagem, sentir algum lugar pelo cheiro dele. Então, é esse o conceito de paisagem. E aí a gente vai perceber também que há dois tipos de paisagem, né? As paisagens naturais, e aí, por quê? As paisagens naturais, elas são paisagens que têm predominantemente elementos da natureza na paisagem, né? Ou
a gente pode dizer também que elas não tiveram a ação dos seres humanos, né? Como é o caso das paisagens culturais ou paisagens antrópicas, né? Nas paisagens culturais, a gente já vai ter elementos que são criados pelos seres humanos, né? Foram feitos pelos seres humanos. Nessa daqui, por exemplo, a gente pode analisar nessa paisagem natural, ó, que a gente tem um mar, tem a areia da praia, né? Tem algumas árvores, mas a gente não tem, aqui talvez até sejam alguns barcos, né, jangás, mas que na imagem, ó, predominantemente a gente tem elementos naturais. Então a gente fala que ela é uma paisagem natural. E aí, igualmente nas outras. Na paisagem cultural, se a gente for analisar, a gente já percebe, né, algumas construções, ó. Uns prédios, ó, muitos prédios. Aqui também, ó, a cidade, que é lá na Bahia, que é no Rio de Janeiro. Então, é isso. Sobre as paisagens e sobre o espaço geográfico. Sobre o lugar, é interessante que a gente consegue comparar e diferenciar, né, o que é um lugar e de um espaço qualquer, né, de um espaço geográfico, já que a gente viu o conceito no começo. Mas sobre o lugar, ó, é uma porção do espaço terrestre onde seres humanos estabelecem relações diretas entre si e com a natureza que os cerca. É sobre essa porção do espaço que despejamos todos os nossos sentimentos, nossas expectativas e nossas atitudes. Então, o que é que a gente percebe se a gente comparar o lugar com o espaço geográfico? O espaço geográfico era um espaço onde os seres humanos tiveram alguma ação. Então, praticamente todos os lugares, né, são espaços geográficos. No entanto, a gente percebe que o lugar ele tem aqui uma relação de afetividade, né? Os seres humanos eles vão criar uma relação de identificação com aquele espaço e aí ele passa a ser um lugar. Então, no conceito de lugar, a gente já vai ter essa ideia de sentimento, né? Cria ali uma afetividade com o lugar. É o lugar onde você mora, o lugar onde você trabalha, mas a palavra, o conceito de lugar, ele vai estar relacionado principalmente com uma afetividade com o espaço, entende? Entendem, né? E aí, no capítulo 2, a gente vai estudar sobre esses conteúdos aqui, esses 3 conteúdos eu separei para a gente revisar, que são referenciais, o que são referenciais, a gente entender o que é a orientação artificial e sobre a orientação e o sistema de coordenadas geográficas. Sobre os referenciais, pessoal, os seres humanos, eles para se localizarem, né, para conseguirem ir de um lugar para o outro, sempre teve uma necessidade, né, há uma necessidade de quando você tenta se localizar, de que você crie algum referencial para você conseguir chegar naquele lugar. Para vocês chegarem na casa de vocês vão ter os referenciais que vai fazer vocês entenderem. Vocês têm que ir numa rua, seguir nela direto, dobrar para algum lugar, para a esquerda, para a direita. Você tem referenciais no caminho que vai fazer você entender como que você vai chegar na sua casa. Os seres humanos nem sempre tiveram referenciais como a gente tem hoje, né? Porque, por exemplo, vocês vão perceber na rua de vocês, né? Mas quando não tinha rua, por exemplo, quando não tinha cidade, né? Os seres humanos eles tinham como referenciais os astros, inicialmente. Os astros ou até mesmo objetos do espaço, né? Uma árvore, uma pedra, uma montanha. E aí eles iam ter como referência para chegar no lugar. Na orientação pelos astros, o astro que a gente conheceu, o primeiro que a gente conhece, que a gente mais utiliza como referencial é o Sol. Isso é um conhecimento milenar que os seres humanos têm. No capítulo 2, a gente vai estudar esses conteúdos aqui, sobre referenciais, sobre a orientação artificial no espaço e sobre o sistema de coordenadas, viu, pessoal?
E aí, sobre os referenciais, a gente já teve essa conversa também, de se pensar, por exemplo, quais são os referenciais que vocês utilizam para se localizar no espaço onde vocês moram, né? Vocês podem pensar nisso. Quando vocês vão para casa, quando vocês vão ensinar para alguém a chegar na casa de vocês, vocês vão ter vários elementos, né, naquele espaço, seja na rua, no bairro, que você vai conseguir identificar e utilizar eles para a pessoa ter como referência para chegar no objetivo, né, que é a casa de vocês. Então, isso tudo para a gente começar a pensar sobre como os seres humanos eles se localizam e como eles se orientam no espaço, né? Como a gente se orienta no espaço. Vocês já devem conhecer, por exemplo, a bússola, né? Que é uma forma de se orientar no espaço. O GPS, hoje a gente utiliza muito o mapa, né? Quando você quer chegar em algum canto, o mapa do GPS é o primeiro canto, o mapa do Google é o primeiro canto que você vai procurar, né? Você coloca logo a rota lá. Enfim, é tudo bem mais fácil, mas que inicialmente os seres humanos eles não tinham, obviamente, toda essa tecnologia. E aí eles utilizavam outros elementos, né? Os elementos da natureza mesmo, um riacho, uma montanha, uma árvore que tinha alguma característica que chamava a atenção. Só que vocês percebem que isso não ia dar muito certo, né? Ou não ia dar certo por muito tempo. Porque as informações elas são imprecisas, né? Então, a árvore pode confundir com outra, podem acontecer várias coisas que vão comprometer essa orientação. Mas que o conceito mesmo de referencial, né, é de que são elementos utilizados por um observador para indicar posições de deslocamento sobre o espaço. Então, basicamente é isso que eu estava explicando para vocês, né? Que o referencial ele vai ser um elemento, né, que vai ser utilizado do espaço para que os seres humanos eles consigam, né, um observador ele consiga chegar a algum lugar. E aí os primeiros elementos, né, utilizados para a orientação dos seres humanos, primeiro, né, foram os astros. Os primeiros foram os astros, mas especificamente aqui no caso a gente vai falar do caso do Sol, né, como a gente consegue se orientar num lugar através do nascer do Sol. A gente sabe que os seres humanos observaram, né, que o Sol ele sempre nascia a leste. Aqui nessas imagens a gente vai perceber isso. O Sol ele está nascendo sempre a leste. E aí, para identificar onde está o norte, a gente vai ficar com o braço direito, né, a mão direita, apontada para a direção do nascer do Sol, no caso para leste. E aí à nossa frente a gente vai ter o norte, consequentemente à esquerda o oeste e às nossas costas a gente vai ter o sul. É assim que a gente consegue se localizar através do Sol, se orientando pelo Sol. Isso, claro, pensando na orientação natural, né? Também a gente pode se orientar pelo Cruzeiro do Sul, tem outras formas também, mas que a mais conhecida é o Sol, por isso que eu quis trazer ela. A orientação artificial, isso aqui é um astrolabe, foi um equipamento utilizado nas grandes navegações, né, lá pelo século XV, XVI, para orientar, para a gente ter uma noção também de horizonte no mar. Ele era muito útil. E essa foi uma forma de orientação artificial, né, que os seres humanos desenvolveram, mas que a bússola eu acho que é a mais conhecida do que o astrolabe, com certeza. E aí, o sistema de coordenadas geográficas, a gente, para continuar nessa ideia, né, de orientação, a gente percebe também que a bússola ela não ia resolver o problema por completo, porque a bússola ela não vai conseguir dar uma localização precisa, né? Ela dá uma direção, ela vai apontar para o norte, para o sul, leste, oeste, tem os outros pontos também, mas que ela mostra uma direção, ela não mostra uma localização específica. E aí, para essa localização específica, os seres humanos eles criaram um sistema, os geógrafos, né, eles criaram um sistema de coordenadas. E aí essas coordenadas elas vão ser o encontro, né, de duas linhas imaginárias.
No caso, ó, que eu colocar a definição, né, as coordenadas geográficas são um sistema de linhas imaginárias traçadas sobre o globo terrestre ou sobre um mapa. Então, é um sistema de linhas imaginárias, que essas linhas imaginárias elas vão se encontrar, e aí sim a gente vai ter a localização precisa, né? Através do sistema de coordenadas você consegue encontrar qualquer localização precisamente, e aí é muito útil, é bem mais útil do que, por exemplo, só o direcionamento, né, de algum lugar. E aí, para a gente entender como que funciona o sistema de coordenadas geográficas, a gente precisa entender sobre essas linhas imaginárias. E essas linhas imaginárias, elas são duas, né? Elas são os paralelos e os meridianos. Os paralelos, eles vão de 0 a 90 graus, e aí eles são essas linhas na horizontal, certo? Os paralelos, eles são as linhas deitadas, né, por assim dizer. E aí o paralelo principal que a gente utiliza como referência é a linha do Equador, que é o ponto zero, né? E aí as latitudes, que é justamente o que vão formar os paralelos, né? Esse conjunto de paralelos eles vão formar o que a gente chama de latitude, né? Que é como a gente vai chamar nas coordenadas para conseguir dar a localização precisa. As latitudes elas vão de norte a sul, e já a longitude, né, as longitudes que são as coordenadas que os meridianos vão formar, os meridianos que o principal é o meridiano de Greenwich, eles vão de 0 a 180, né, a 180 graus, e eles vão ser formados por essas linhas na vertical, viu pessoal? Vão de 0 a 180 graus. Vocês têm que conseguir identificar aqui, na hora que a gente for fazer a questão vai ficar mais fácil. Mas vocês têm que conseguir identificar aqui que os meridianos, eles vão formar as longitudes, que são as linhas na vertical, e os paralelos, eles vão formar as latitudes. E aí a gente vai perceber eles aqui nessas linhas na horizontal. Eles vão de 0 a 90 graus e a longitude vai de 0 a 180 graus. Se a gente for fazer a questão, vai ficar mais claro para vocês. E aí, nós temos outros paralelos também, viu? Não é só a linha do Equador, a gente tem também o Círculo Polar Ártico, o Trópico de Câncer, e aqui a linha do Equador, né? O Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Ártico, né? As latitudes, como eu disse, vão de norte a sul. E aí está aqui o exemplo também nessa imagem, mas que o ideal é que a gente veja na questão. Ó, aqui eu coloquei a definição, né, de latitude e longitude. A latitude e a longitude são sistemas de linhas ou coordenadas, né, usados para indicar a localização de qualquer lugar da Terra. Então, o sistema de coordenadas ele vai necessitar desse sistema também aqui, dessas linhas imaginárias, que são as latitudes e as longitudes, né, que vão formar as coordenadas para a gente conseguir se localizar. E aí aqui também eu coloquei uma imagem, ó, que define bem direitinho, ó, que a longitude ela vai ser formada pelas linhas na vertical e a latitude pelas linhas na horizontal. E aí, qual que é o meridiano principal da nossa longitude? É o meridiano de Greenwich, pessoal, é a linha na vertical. Já o nosso principal paralelo vai ser a linha do Equador, viu pessoal? A linha do Equador que está na horizontal, vocês têm que lembrar disso. Tentem lembrar principalmente da linha do Equador, que está na horizontal, e o meridiano de Greenwich, que está na vertical. O meridiano de Greenwich vai formar as longitudes, vai ser a referência para formar as longitudes, e a linha do Equador para formar as latitudes. E aí, para a gente exercitar, eu coloquei essa imagem que tem aqui 4 pontos, ó, o ponto A, o ponto B, o ponto C e o ponto D, para a gente conseguir entender um pouco mais sobre as latitudes e as longitudes. Por exemplo, o ponto A, a gente percebe que aqui vamos procurar primeiro, como eu disse, o meridiano de Greenwich e a linha do Equador. O meridiano de Greenwich, que tiver à esquerda dele, a gente fala que está a oeste. O que tiver à direita dele, a gente fala que está a leste, viu pessoal? Então tudo que tiver para cá está a leste,
Tudo que tiver para cá tá a oeste. Tudo que tiver acima da linha do Equador, a gente fala que tá ao norte, viu, gente? Ó, tá aqui, ó. E o que tiver ao sul da linha do Equador, a gente fala que tá ao sul. Se tiver abaixo da linha do Equador, a gente fala que tá ao sul. Isso vai ser, essas informações vão ser os nossos pontos iniciais para tentar localizar. Por quê? O ponto A, ele fala que tá aqui, a gente sabe que aqui é entre os Estados Unidos e o Canadá, né, que é a América do Norte. E aí ele fala que de latitude eu tenho 50 graus e de longitude eu tenho 100 graus. Lembro que é a latitude. A latitude, o nosso marco zero é a linha do Equador, certo? E aí a longitude, no caso, é 100, porque a longitude é aqui o meridiano de Greenwich, é a linha na vertical. A linha na horizontal é a latitude. Então, a gente sabe que ele tem 50 graus de latitude e 100 graus de longitude. Agora, não é só isso que a gente precisa saber. 50 graus de latitude, eles estão a norte ou estão a sul? Porque também tem 50 graus aqui. Eles estão a norte, né? Ele está acima da linha do Equador. Está aqui a linha do Equador. Aqui, ó. Está acima da linha do Equador. Como está acima da linha do Equador, são 50 graus de latitude norte. Agora, a longitude. Como eu disse, a longitude é a referência ao meridiano de Greenwich. Então, a longitude ou ela está a oeste ou ela está a leste, que é, no caso, a oeste à esquerda do meridiano de Greenwich e a leste à direita do meridiano de Greenwich. No caso aqui, o ponto A a gente vê que ele está à esquerda, né? Então ele está a oeste. Logo, sua longitude, ó, de 100 graus é 100 graus a oeste, viu, pessoal? Então, a resposta do ponto A seria 50 graus de latitude norte e 100 graus de longitude a oeste. Então, vocês tentem fazer os outros pontos, viu? O ponto B, vou fazer só mais um, pronto, o B, que é para a gente finalizar. O ponto B, a gente sabe que ele está acima da linha do Equador, então ele está ao norte, né? No caso, isso para a gente achar a nossa latitude. Quantos graus ele tem de latitude? 40 graus de latitude, ao norte. Agora, ele está, em relação ao meridiano de Greenwich, ele está à esquerda, à direita, perdão, do meridiano de Greenwich. Então, ele está a leste, né, pessoal? Se ele está a leste, ele tem 80 graus de longitude a leste e 40 graus de latitude ao norte. Certo, pessoal? Ficou claro para vocês? Eu espero que vocês tenham entendido. E aí vocês podem mandar dúvidas, viu? Que vocês tiverem no portal da escola, viu, gente? Então, bons estudos e vocês fiquem bem. Até a próxima aula.